Boa tarde. Vamos então dar início à resolução do exame Matemática A 12º ano, primeira fase do ano 2013. Começamos então pela escolha múltipla. Portanto, primeira questão, diz que num grupo de 9 pessoas, constituído por 6 homens e 3 mulheres, vão ser escolhidos 3 elementos para formarem uma comissão. Quantas comissões diferentes se podem formar com exatamente 2 mulheres? Trata-se de um exercício já vastas vezes efetuado em situação de exame, o raciocínio também bastante semelhante. Trata-se da formação de comissões e tratam-se de pessoas. Daí que há 2 factos logo relevantes que nos permitem, desde já, excluir quer a opção C, quer a opção D. Portanto, vamos ver. Não há repetição. Evidentemente, as pessoas não se podem repetir. A ordem não interessa. Estamos perante uma situação evidente de combinações. Portanto, como disse já há bocado, a opção C e a opção D eram automaticamente excluir. Portanto, o número de comissões diferentes que se podem formar com exatamente 2 mulheres seria dado pelas combinações 6 a 1, que selecionaria um homem dos 6, vezes as combinações 3, 2 a 2. Agora, poderemos olhar para isto e dizer nenhuma das opções, mas é a opção B, porque as combinações de 6 a 1 é efetivamente 6. Então teríamos 6 vezes as combinações 3, 2 a 2. Passamos então para a questão 2. E a questão 2 é uma questão de distribuição de probabilidades que já saiu com este tipo de raciocínio pelo menos uma vez em exame, em que se trata do cálculo da média do valor médio, da média da variável aleatória x. E aqui vamos jogar com 2 situações. Uma é que a soma das probabilidades da distribuição tem que dar 1. E, para além disso, com esta condição que aqui está imposta. Uma é que a probabilidade de x ser maior que 1, portanto a probabilidade de x igual a 2 mais a probabilidade de x igual a 3, que é b mais b que dá 2b, terá que ser igual à probabilidade de x menor que 2, isto é, a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1, que vai dar 3a. Portanto, temos 2 equações, 2 incógnitas, portanto estamos logo automaticamente na direção de um sistema de 2 equações a 2 incógnitas que nos vai permitir calcular quer o valor de A, quer o valor do B. Desta forma que se segue, portanto, as 2 equações, tal como eu referi, que será a soma das probabilidades da variável aleatória x, e depois a outra condição que nos é indicada. Portanto, o valor de A é 1/6, o valor de B é 1/4. Então, só nos falta calcular o valor médio. E o valor médio de uma variável aleatória nestas condições calcula-se sempre multiplicando o valor da probabilidade pelo valor da variável. O que é que quer dizer? Por exemplo, A vezes 0 mais 2A vezes 1 mais B vezes 2 mais B vezes 3. Ou seja, no nosso caso, já com os valores do A e do B determinado, a média seria dada precisamente por estes produtos. 1/6 vezes 0, 1/3 vezes 1, 1/4 vezes 2, 1/4 vezes 3. E o resultado final seria 19/12, pelo que a opção correta seria a opção D. Passemos então agora para a questão número 3. E a questão número 3 diz-nos que considera a variável aleatória x com distribuição normal de valor médio 11 e desvio padrão sigma. Sabe-se que sigma é um número natural e que a probabilidade de x maior que 23 é igual a 0,2275. Ou seja, isto é o mesmo que estar a dizer que a probabilidade de x ser maior que 23 é de 2,275%. Qual será o valor de sigma? Ora, nós sabemos isto, basta nós irmos ao formulário que verificamos isto, que aqui está, isto. Temos esta informação toda. Ou seja, a média menos um desvio padrão, a média mais um desvio padrão, temos 68% das observações. A média menos 2 desvio padrão, a média mais 2 desvio padrão, temos 95% das observações. Repare-se que nós aqui temos apenas maior que 23. Portanto, temos uma das pontas da região do gráfico da curva de Gauss. Reparemos o esboço. O esboço que temos aqui traduz efetivamente essa situação.
repare-se, 0,2275 deste lado, 0,2275 do outro lado. Portanto, o valor do nosso desvio padrão só poderia ser 6, opção C. Passemos então à resolução da questão 4. E a questão 4 diz-nos que, portanto, seja f uma função de domínio R excepto de 0, definida por f de x igual a seno de menos x sobre x. Considera a sucessão de números reais x indiciante, tal que x indiciante é igual a 1 sobre n. Qual é o valor de limite de f de xn? Portanto, estamos aqui nesta situação, numa situação evidente de definição de limite segundo Hein. Então, em primeiro lugar, aquilo que nós vamos fazer é determinar o limite da sucessão x índice n, que é um limite fácil de determinar e cujo valor é 0 mais, e que é importante o sinal do zero, para que nós possamos calcular o limite da nossa função. Então, ter limite de f de x índice n é igual a termos o limite x tendente para 0 mais de seno de menos x sobre x. Ora, como a função seno é uma função ímpar, este sinal de menos que temos junto à incógnita podemos passar para trás, podemos tirar. Então, isto é igual a termos menos limite x tendente para 0 de seno de x sobre x. Seno de x sobre x, como sabem, é um limite notável e o valor é 1. Então, o resultado final vai ser menos 1. Então, a solução seria a opção A. Passemos então para a questão número 5. E a questão 5 apresenta-nos uma função f e apresenta-nos um limite x tendente para mais infinito de ln de x mais f de x sobre 3x igual a 1. E depois apresenta 1, 2, 3, 4 hipóteses de escolher uma assíntota do gráfico de f. Ora, temos 1, 2, 3, 4 retas, portanto seriam sempre, em todo o caso, assíntotas oblíquas. Vamos ter que, de alguma forma, tentar descobrir o valor do declive de uma eventual assíntota desta função. Para isso, vamos resolver aquele limite. E resolvendo o limite, o que é que nós vamos concluir? Portanto, vamos concluir que podemos dividir aquela expressão que ali temos em cima no limite de ln x sobre x mais um terço do limite de f de x sobre x. Como sabem, f limite x tendente para mais infinito f de x sobre x dá-nos o declive da reta, que eventualmente poderá ser uma assíntota oblíqua do gráfico da função. Então, vamos chegar à conclusão que o limite de x tendente para mais infinito de f de x sobre x é igual a 3. Portanto, a única opção que era válida nesta situação seria precisamente a opção D. Passemos então à questão 6. E a questão 6 apresenta-nos três condições, dá-nos duas funções exponenciais, cuja base é um número superior a 1. Mas uma vai ter o sinal do expoente entre uma e outra vão ser diferentes. Então, diz-nos assim, os gráficos das funções f e g não se intersetam. Isto, obviamente, que é falso, porque os gráficos das funções, obviamente, vão ter de se intersetar, como se comprova aqui pelo esboço do gráfico das funções em causa. Vão ter que se intersetar no ponto da abscissa x igual a 0. Depois, a afirmação 2 também é falsa, uma vez que a função g de x é monótona decrescente. E, finalmente, temos então a afirmação 3. E a afirmação 3, vamos efetuar os cálculos, vamos calcular a derivada e fazer as substituições que são indicadas de modo a concluirmos a veracidade a veracidade desta afirmação. E então, efetuando os cálculos, vamos obter que a derivada de f de x é igual a elevado a x ln de a. E a derivada de g de x é igual a menos a elevado a menos x ln de a. Fazendo a substituição por menos 1 na derivada do f e por 1 na derivada do g, vamos obter precisamente a elevado a menos 1 ln de a menos a elevado a menos 1 ln de a. Pelo que, efetuada a subtração entre os dois valores, o que vamos obter é 2 ln de a sobre a. Precisamente o que é afirmado peço desculpa, na questão 3, na afirmação 3. Então, a única opção que pode ser solução
é a opção B. 1 é falsa, 3 é verdadeira. Passemos agora para a questão 7. E a questão 7 é a primeira questão de complexos. Convencendo habitual, escolha múltipla, duas questões de complexos. E dão-nos 4 números, as imagens geométricas dos 4 números complexos, W1, W2, W3, W4. E perguntam qual o número complexo pode ser igual a I elevado a 8n vezes I elevado a 8n menos 1 mais I elevado a 8n menos 2. E na resolução, o que nós vamos obter será muito simples. Em primeiro lugar, I elevado a 8n vezes I elevado a 8n mais 1, podemos dizer que é I elevado a 16n menos 1. Utilizando simplesmente as propriedades das potências. E depois, efetuando a soma, nós sabemos que 16n é um número divisível por 4. Portanto, termos I elevado a 16n é o mesmo termos I elevado a 0. Portanto, I elevado a 16n menos 1 é o mesmo que termos I elevado a menos 1. I elevado a 8n menos 2, o I elevado a 8n é o mesmo termos I elevado a 0. Então, vai ficar I elevado a menos 2. Efetuando os restantes cálculos, vamos obter precisamente menos 1 menos I. E menos 1 menos I seria então, obviamente, a opção C, W3. Portanto, parte real negativa, parte imaginária negativa. Portanto, terceiro quadrante. Passemos então para a questão 8. A questão 8, como disse há pouco, mais uma questão de complexos. E a questão 8 diz-nos que em seu conjunto dos números complexos considere z igual a menos 8 mais 6i e w igual a menos i vezes z ao quadrado sobre o conjugado z. Seja alfa um argumento do número complexo z, qual das opções seguintes é a verdadeira? Ora, o que é que eu fui fazer? Neste caso, fui considerar z igual a ρ cis de alfa. Facilmente a gente conclui que o ρ, o módulo do complexo z, é igual a 10. Então podemos dizer que z é igual a 10 cis de alfa. E o conjugado, aqui vê-se mal o tracinho do conjugado, mas isto é conjugado, será igual a 10 cis de menos alfa. Um conjugado na forma trigonométrica é sempre igual a 10 cis de menos alfa. Ora, efetuando esta operação, vamos obter precisamente, portanto, temos aqui a aplicação da fórmula, a multiplicação para complexo na forma trigonométrica, as potências de complexos na forma trigonométrica, e o que vamos obter é precisamente 10 cis 3 alfa menos π sobre 2. Creio que a resolução é bastante evidente e que não suscita quaisquer dúvidas. Portanto, a opção correta seria precisamente a opção A. E demos com este exercício por terminada a resolução da escolha múltipla do teste de matemática A 12º ano, primeira fase, ano de 2013. Vamos então dar início à resolução do grupo 2, que são as questões de resposta aberta. Começamos então, como é habitual, pela primeira pergunta, e a primeira pergunta envolve efetivamente complexos. Ora, e diz-nos a primeira pergunta, sabe-se que Z1 sobre Z2 é a raiz quarta de um certo número complexo W. E dão-nos o Z1 e dão-nos o Z2. Ora, nesta situação, o que é que o aluno tem que fazer? O aluno deve efetuar o quociente entre os dois números complexos e depois o resultado obtido deve elevar a 4, porque dizem-nos que este quociente que aqui está é a raiz quarta de um complexo W. Portanto, o que fui fazer foi efetivamente realizar o quociente entre Z1 e o Z2. Mas para isso procedi a um cálculo auxiliar de modo a poder simplificar o que era o Z1. E então o que é que fui fazer? Fui passar o 2cis 3π sobre 4 para a forma algébrica. E na forma algébrica, bastar-me-á então efetuar estes cálculos. O seno 3/4 de π tem um valor negativo, que é a menos raiz de 2 sobre 2, e o seno da 3/4 de π tem um valor positivo, que é a raiz de 2 sobre 2. Multiplicado pelo respectivo módulo, que é o 2.
E o que vamos obter em relação ao Z1 vai ser um valor muito mais simpático, que é raiz de 2i, que facilmente também escrevemos na forma trigonométrica, e que é raiz de 2x de π sobre 2. Posto isto, passamos então para o Z2. O Z2 também vamos escrever na forma trigonométrica. E o Z2 também é fácil de escrever, porque qualquer número complexo que tenha a parte real igual à parte imaginária é um complexo que tem um argumento, digamos, da família do π sobre 4. Isto é, ou é o π sobre 4, ou é o 3π sobre 4, ou é o 5π sobre 4, ou é o 7π sobre 4, consoante o quadrante. Neste caso não há dúvidas, é primeiro quadrante, porque parte real positiva, parte imaginária também positiva. Então, estamos então em condições de avançar para o cálculo do quociente entre o Z1 e o Z2, e o que vamos obter, aplicando a fórmula da divisão para complexos na forma trigonométrica, vai ser raiz de 2 sobre 2, dá 1. Cis de, agora, π sobre 2 menos π sobre 4, que vai dar, logicamente, π sobre 4. Agora, tal como disse ao início, se o W é o número complexo que procuramos e o Z1 sobre Z2 é uma raiz quarta, basta elevar Z1 sobre Z2 a 4. E o que vamos obter é, efetivamente, menos 1. Porquê? Porque 1 à quarta, que é o módulo, é o ρ do Z1 sobre Z2, é 1. Cis de, e depois multiplicamos, 4π sobre 4. Ou seja, o que vamos obter é cis de π, e o resultado que obtemos é menos 1. Portanto, é uma questão com um grau de dificuldade relativamente baixo. Quem dominasse bem as propriedades dos números complexos resolvia facilmente esta questão. Passemos agora à questão 2 do grupo 2 das perguntas de escolha aberta, mais uma questão de complexos. E neste caso dão-nos um complexo Z3 igual a cis de alfa. E depois pede-nos para determinar o valor de alfa pertencente ao intervalo entre menos 2π e menos π. Ora, sabendo que Z3 mais o conjugado de Z2 é um número real. Ora, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos efetivamente efetuar o cálculo que nos foi solicitado. Então fazemos o conjugado de Z2 igual a 1 menos i. Uma vez que o Z2 era igual a 1 mais i, então o conjugado vai ser 1 menos i. E o Z3, vamos escrevê-lo na forma algébrica, mas a única forma como nós podemos escrever o Z3 na forma algébrica será dizer que é igual a cosseno de alfa mais i seno de alfa. E então a soma vai ser igual a cosseno de alfa mais 1 mais i seno de alfa menos 1. Como a solução que queremos é uma solução real, temos que fazer a parte imaginária igual a 0. Então, seno de alfa menos 1 igual a 0. Pelo que o seno de alfa terá de ser igual a 1, pelo que alfa terá de ser igual a π sobre 2 mais 2kπ, e o k pertence a z. Como no nosso caso temos que o alfa tem de pertencer ao intervalo entre menos 2π e menos π, basta que k seja igual a menos 1, e então aí teremos alfa igual a menos 3 meios. Portanto, estava então assim, desta forma, resolvida a questão 1.2 de complexos. Passemos agora então para a questão 2. E a questão 2 é uma questão já de escolha múltipla. E diz assim: uma caixa contém apenas bolas brancas e bolas pretas indistinguíveis ao tato. Todas as bolas estão numeradas com um único número natural. Sabe-se que 2 bolas em cada 5 são pretas. Portanto, o que é que nos estão a dizer? Estão-nos a dizer que 2/5 das bolas são pretas. Ou seja, 2 em 5, ou seja, 0,40 ou 40%. 20% das bolas pretas têm um número par. 40% das bolas brancas têm um número ímpar. Eu geralmente costumo fazer aquilo que nós chamamos de tabelas de contingência, quando nos surgem problemas desta forma. Ou diagramas de Venn, ou tabelas de contingência. Muitas vezes a tabela de contingência torna-se muito mais fácil. E esta tabela permite-nos desde logo determinar o valor da probabilidade que nos pedem. Neste caso é uma probabilidade condicionada. E dizem que se retira ao caso uma bola dessa caixa, determina a probabilidade da bola ser preta, sabendo ter um número par. Vamos então construir a nossa
a nossa probabilidade condicionada. Deveríamos definir o acontecimento, dizer aquilo que vamos à procura, portanto, definir o acontecimento A, o acontecimento B. O acontecimento A seria extrair uma bola preta, o acontecimento B seria extrair a bola tem um número par, e portanto vamos então construir a nossa tabela de contingência em primeiro lugar. Portanto, a tabela de contingência teria este aspecto: bola preta, bola branca, total, número par, número ímpar. Como disse, a primeira afirmação diz-nos que duas em cada cinco são pretas. Ora, isto está-me logo a dizer que 0,4 ou 40%. É neste caso usei porcentagem, então o total de bolas pretas são 40%. Depois, diz-nos mais que 20% das bolas pretas têm um número par. Ora, 20% das bolas pretas têm um número par, mas 20% das bolas pretas é 8% do total, porque são 20% dos 40%. Portanto, significa que são 8%. Então, aqui já só falta saber qual é a percentagem de bolas pretas com números ímpares. E aí temos 32%. Depois, falam-nos que 40%, falam-nos que 40% das bolas brancas têm um número ímpar. Mas nós não sabemos quanto é que é. Mas como aqui são 40, aqui são 60. Então vamos encontrar 40% de 60, que são efetivamente 24%. Ou seja, bola branca e ter um número ímpar. Já só nos falta preencher o valor lá de cima, que é fácil de preencher, que são 36%. E agora fazer as somas de controle. E o resultado é os 100%, evidentemente. Ora, a probabilidade pedida será então a probabilidade da bola ser preta e ter um número par, ser preta e ter um número par, que é 8%, a dividir pela probabilidade de ser par, que é 44%. Então, a probabilidade pedida seria a bola ser preta, sabendo que tem um número par, que é 8 sobre 44, que é 2 sobre 11. Passemos então à questão 2.2. E diz assim: admita agora que a caixa tem N bolas. Extraem-se ao acaso, sucessivamente e sem reposição, duas bolas da caixa. Determina N, sabendo que a probabilidade de ambas as bolas serem brancas é igual a 7 sobre 20. Ora, pegando no resto dos dados, nós sabemos então o quê? Sabemos que a caixa tem N bolas, mas também sabemos que 2/5 são bolas pretas. Pelo que 3/5 serão bolas brancas. Então o número de bolas brancas da caixa é dado por 3/5 de N. N é o total, 3/5 vezes N dá-me o número de bolas brancas. Consideremos então o acontecimento. B, as duas bolas extraídas são brancas. Então podemos efetuar o cálculo da probabilidade recorrendo à lei de Laplace, como sendo 3/5 de N, que é o número de bolas brancas, quando nós vamos extrair a primeira, e 3/5 de N menos 1, o número de bolas brancas, quando nós vamos extrair a segunda, porque já saiu uma. E a dividir por N vezes N menos 1, porque extraímos sucessivamente, sem reposição, as bolas são numeradas, cada bola tem o seu número, então temos aqui um caso de arranjos, tanto em cima como em baixo. E o resultado vai ser terá de ser igual a 7 sobre 20, porque é aquilo que nos dizem. Resolvendo efetuando estes cálculos, vamos obter N igual a 25. Não resolvi porque é um cálculo que qualquer aluno do 12º ano tem a obrigação de saber fazer, porque é um cálculo simples. Passemos então para a questão 3. E a questão 3 é uma questão que envolve axiomática. Eu aqui neste caso fui aplicando as regras, não me pareceu um exercício excessivamente difícil. Portanto, dão-nos o P de B, dão-nos a probabilidade da reunião do contrário de A com o contrário de B e dão-nos a probabilidade de A condicionada ao contrário de B. Ora, o que é que eu fui fazer primeiro?
nós sabemos que a probabilidade do contrário de A, eu peço desculpa por se ver mal aqui o tracinho do contrário, mas isto significa aqui contrário, é igual à probabilidade do contrário de A interseção com B, que por sua vez é igual a 1 menos a probabilidade de A interseção com B. Isto é lógico. Então, nós podemos saber qual é o valor da probabilidade da interseção com B, que é 1 sobre 16. Portanto, primeiro valor que nós já extraímos e que não está ali. Agora, também sabemos que a probabilidade de A condicionado ao contrário de B é igual a este quociente. Mas, passando de um lado para o outro, nós vamos obter, portanto, multiplicando a probabilidade do contrário de B por esta probabilidade condicionada, vamos obter esta probabilidade à interseção com o contrário de B. Mas agora repare-se, nós já podemos dizer que a probabilidade de A intersetado com o contrário de B é igual a 3 quartos, que é da probabilidade de B, porque se nós temos 1 quarto na probabilidade de B, a probabilidade do contrário é igual a 3 quartos. Para além disso, a probabilidade de A condicionado ao contrário de B, A condicionado ao contrário de B é igual a 7 sobre 12. Então, nós podemos saber esta probabilidade. Mas nós também sabemos que a probabilidade de A intersetado com o contrário de B é igual à probabilidade de A menos a probabilidade da interseção com B. Como já tínhamos aqui determinado a probabilidade de A interseção com B, então, para sabermos a probabilidade de A, basta substituir pelos valores que já temos. E vamos obter, então, que a probabilidade de A é igual a 1 sobre 16 mais 7 sobre 16, que é igual a 1 sobre 2. Passemos, então, agora para o exercício 4. Passemos então agora à resolução da questão 4. E a questão 4, temos uma função f definida por ramos e pedem-nos que estudemos a função f quanto à existência das símpetas do seu gráfico. Ora, em ambos os casos temos funções contínuas no respectivo domínio e, como tal, a única hipótese para a existência das símpetas verticais no gráfico será aqui no ponto da abscissa x igual a 0. Então, vamos calcular as respectivas derivadas laterais. E assim começamos por o limite x tendente para 0 mais. Vamos tentar daqui construir um limite notável. Para tal, este x que aqui está a multiplicar, vamos pô-lo aqui a dividir 1 sobre x. E fazemos uma mudança de variável, porque existe um limite notável, que é o limite x tendente para mais infinito aliando x sobre x, que é igual a 0. A mudança de variável que vamos fazer é de modo a obter aqui qualquer coisa a tender para mais infinito. Então dizemos que 1 sobre x tende para mais infinito. E efetivamente é o que acontece. Se nós colocarmos aqui 1 sobre y, continuamos com o ln de x tendendo para 0. Portanto, não alteramos o sentido do nosso limite. Então, mas termos ln de 1 sobre y é o mesmo termos ln de y elevado a menos 1. Mas pelas propriedades dos logaritmos, este expoente pode passar para trás a multiplicar. E então teremos menos limite de y tendente para mais infinito, porque como sabem, qualquer constante pode passar para trás do limite. Neste caso dá-nos jeito. Atendendo ao tal limite notável que eu falei há pouco, vamos obter precisamente 0. Portanto, a direita de 0 não tem assíntota. Agora, à esquerda de 0, vamos averiguar. Temos aqui mais uma vez a hipótese de construção de limites notáveis. E então é isso que vamos tentar fazer. Multiplicamos por 1 quarto elevado a x e multiplicamos por 4x. Ou seja, temos aqui então limites notáveis, quando x tende para 0. Que é este limite, é elevado a x menos 1 sobre x, que é igual a 1. E então, 1 quarto é para nós conseguirmos pôr aqui este 4x. O e elevado a x menos 1 sobre x não nos traz problemas, dá logo diretamente 1 por este limite notável e ficamos então com 1 sobre e elevado a 4x menos 1 sobre 4x. Então, o que nós vamos obter vai ser precisamente 1 quarto vezes, fazendo a substituição de 4x tendente para 0, vamos obter precisamente 1 quarto. Portanto, também é fácil. Portanto, a função em causa não tem assíntotas horizontais. Passemos então para a questão 4.2. E a questão 4.2 pede-nos que estudemos a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos no intervalo entre 0 aberto e e.
Ora, a função g é definida como sendo g de x igual a f de x menos x mais ln ao quadrado de x, portanto temos que ir buscar ao ramo correto da função f de x, e neste caso seria x ln de x, porque é onde a função está definida para valores de x maiores que zero, que é onde se encontra contido o intervalo na qual vamos estudar a função g quanto à monotonia. E então tínhamos que g de x será igual então a x ln de x, como tinha dito. Seguidamente, vamos passar ao cálculo da derivada. E o cálculo da derivada é o cálculo da derivada do produto entre x e ln de x, a derivada de menos x e a derivada do produto entre ln de x e ln de x. Como sabem, a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Portanto, neste caso, o que vamos ter é que x, ln de x, será a derivada de um produto e por isso fica 1, que é a derivada de x vezes ln de x, mais x vezes 1 sobre x, que é a derivada de ln de x. A derivada de menos x é menos 1 e depois, como disse, vamos fazer ln de x vezes ln de x e aí aplicamos a derivada de um produto. Fica então 1 sobre x vezes ln de x mais 1 sobre x vezes ln de x. E o que vamos obter será então, depois disto tudo simplificado, 1 vezes ln de x, obviamente ln de x, x vezes 1 sobre x, fica 1. E menos 1 mais 2 ln de x, porque temos 1 sobre x ln de x mais 1 sobre x ln de x, vai dar 2 sobre x ln de x, que é isto precisamente que aqui está. Ora, isto ainda pode ser mais simplificado, basta que nós resolvamos o mais o menos 1 e dá 0, ficará então x ln de x mais 2 ln de x sobre x. Portanto, ainda podíamos simplificar mais e ficaria então x mais 2 ln de x sobre x. E é essa expressão que nós vamos determinar os zeros. Ora, e determinar os zeros neste caso será uma situação simples de lei do anulamento do produto. E x pertence ao intervalo entre 0 e e. Ora, como tínhamos que impor que o x fosse diferente de 0, neste caso não é necessário, porque o 0 já não está lá contemplado. Então, vamos aplicar, como disse, a lei do anulamento do produto, uma vez temos aqui um produto, e então vai dar x mais 2 igual a 0, ou ln de x igual a 0. E o que vamos obter será precisamente x igual a menos 2, ou x igual a 1, e o x pertence ao intervalo aberto entre 0 e e. Ora, posto isto, a única solução válida no nosso intervalo será então x igual a 1. Portanto, vamos construir o quadro de variação do sinal, e aquilo que vamos obter será um quadro normal. Introduzimos os valores. Atenção que no 0 temos de dizer que a função não está definida. Pomos o 1, que é o 0 da derivada. Pomos o e, que é o limite superior do nosso intervalo. E depois começamos a construir o quadro de variação de sinal. E então a função tem um mínimo em 1 e tem um máximo em e. Portanto, a função é estritamente decrescente entre 0 e 1, e aqui tem um erro, mas é decrescente, obviamente, entre 0 e 1, e a função é estritamente crescente entre 1 e 0. Portanto, esta parte aqui está trocada. Daqui, o que é que vai sair? Concluímos então que tem um mínimo para x igual a 0 e um máximo para x igual a e. Passemos então para a questão 4.3. A questão 4.3 diz-nos: considere num referencial ortonormado x ou y na representação gráfica de G de domínio R+, definida por G de x igual a f de x menos ln de ln ao quadrado de x. Sabe-se que A é o ponto de coordenadas 2, 0, B é um ponto de coordenadas 5, 0 e P é um ponto que se desloca ao longo da função do gráfico de G. Para cada posição de P, considere o triângulo ABP. Determine as abscissas dos pontos P para os quais a área do triângulo ABP é 1. Em primeiro lugar, há que terem atenção que trata-se da área de um triângulo. Daí que poderá haver pontos de ordenada negativa
e que nos permitem obter um triângulo nas condições pedidas. Daí que aqui vamos ter que, nesta equação que nós vamos, antes de resolver o problema propriamente dito, nesta equação que nós vamos escrever aqui, vamos ter que considerar o módulo da função getx. Em primeiro lugar, equacionamos o problema, e assim o que nós pretendemos é que a área do triângulo ABP seja igual a 1. Por outro lado, também a área do triângulo ABP, nós sabemos que é igual ao comprimento do segmento AB, digamos que constitui a base, vezes o módulo de getx, por a razão que eu acabei de dizer, a dividir por 2. O módulo, mais uma vez, volto a referir, que era o ponto fundamental aqui deste exercício. A maior parte dos alunos provavelmente não coloca o módulo e exclui logo aí pelo menos uma solução, ou uma eventual solução, porque se nós imaginarmos um referencial coordenado, os pontos que estão assim na parte positiva do eixo dos y e os pontos que estão abaixo do eixo dos y podem permitir construir um triângulo com a área pretendida. Portanto, é o que estou a dizer. Será a ordenada do ponto P e que nos dará a altura do triângulo. Resolvendo esta equação, que é uma equação trivial, vamos obter que o getx é igual a menos 2 terços ou getx igual a 2 terços. Vamos ficar com getx, o módulo de getx igual a 2 terços. E desenvolvendo o módulo, vamos obter precisamente estes dois valores. Recorrendo agora às capacidades da calculadora gráfica, vamos determinar os valores admissíveis para x. E aqui, neste caso, os valores admissíveis para x vão ser, precisamente, portanto, vamos colocar então na nossa janela a função x ln de x menos x mais ln de x e depois a reta da equação y igual a 2 terços e a reta da equação y igual a menos 2 terços. E vamos visualizar, e era isto que os alunos teriam de esboçar, seria precisamente isto. Portanto, temos aqui o referencial, os eixos coordenados, e temos aqui y igual a 2 terços e temos aqui y igual a menos 2 terços. E, portanto, estamos a ver que vamos ter 1, 2, 3, 4 soluções. Calculamos então as interseções e as soluções válidas serão x aproximadamente igual a 0,31, ou x aproximadamente igual a 0,61, ou x aproximadamente igual a 1,56, ou x aproximadamente igual a 2,52. Portanto, agora passamos para a resolução da questão 5, que nos diz que na figura 2 está representada, e a figura 2 é esta, no referencial ortogonal x ou y, parte do gráfico de uma função polinomial f de grau 3. E depois afirmam ainda que menos 1 e 2 são os únicos zeros da função f, visível aqui a partir deste esboço do gráfico. G', a primeira derivada, tem domínio R e é definida por G' de x igual a f de x vezes e elevado a menos x. E elevado a menos x é uma exponencial, sempre positiva, nunca corta o eixo do x. Portanto, em termos de zeros e em termos de sinal, será f a influenciar o comportamento desta primeira derivada. Finalmente, esta última afirmação que aqui temos, que diz que o limite de x tendente para mais infinito, que é de x menos 2 igual a 0, vai nos permitir extrair daqui uma assíntota horizontal. Repare-se, vejamos ponto por ponto aquilo que nos foi dito. Os pontos x igual a menos 1 e x igual a 2 são zeros da derivada, óbvio, por aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, atendendo que a derivada é dada por este produto, menos 1 e 2, que são os zeros de f, serão os zeros da derivada. Depois, a primeira derivada tem o domínio R, é definida por... Vamos construir então um quadro de variação de sinal, de modo a conseguirmos prever o comportamento quer da função, quer da derivada. Ora, menos infinito, menos 1, que é um zero, 2, que é outro zero, mais infinito, e depois os sinais, tendo em conta o sinal da função f. E o que vamos obter é que a função é decrescente até 2 e crescente até... peço desculpa por este pequeno
precalço, é decrescente, portanto, até 2 e é crescente de 2 até mais infinito. Aqui é um mais infinito, está aqui um erro, depois ter atenção a essa situação. Portanto, posto isto, vamos ver que a função ainda tem, como disse, uma assíntota horizontal em 2, que é y igual a 2. Basta que nós passemos aqui o 2 para este lado. Fica limite estendendo para mais infinito e de x igual a 2. Ora, depois dos 4 gráficos que nos são dados, nós víamos facilmente que a função, o gráfico 2 não podia ser. E não podia ser porque a função é crescente até menos 2. Enquanto que a nossa função g de x terá de ser forçosamente, atendendo ao comportamento da derivada, decrescente até menos 2. O gráfico 3 rejeitava-se porque a assíntota horizontal é para x igual a 2 e não para x igual a y igual a 2 e não para y igual a 2. Temos aqui mais um erro que tenho que corrigir depois. Portanto, aqui onde está x deve ler-se y, obviamente. Y. Finalmente, a 1 vai-se rejeitar porque neste gráfico em 2 não existe nenhum ponto em menos 1. Portanto, aqui em menos 1 não existe nenhuma situação em que o declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto seja nulo. Portanto, só poderíamos aceitar a opção correta como sendo o gráfico 4. Passemos então agora para a questão 6. E a questão 6 diz-nos que consideremos a função de domínio menos π sobre 2 e 0 é definida por g de x igual a seno 2x menos cosseno de x. Seja A um número real de domínio g, a reta tangente ao gráfico da função g no ponto da abscissa A é paralela à reta da equação a y igual a x sobre 2. Determine o valor de A recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Primeira coisa, se é paralela, o declive vai ter que ser igual. Portanto, vamos ter que calcular a derivada e igualar essa derivada a 1/2. E é precisamente isso que vamos fazer. Portanto, perante aquilo que nos é apresentado, g' de A terá de ser igual a 1/2. Determinemos então, em primeiro lugar, determinamos g' e será um cálculo normal de derivada de seno, derivada de cosseno, e o que vamos obter será precisamente aqui a derivada do seno de 2x será 2 cosseno de 2x, porque é a derivada do que está aqui no argumento, vezes o cosseno de 2x, e depois aqui a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Ora, como temos lá um sinal de menos, menos por menos fica mais. E o x pertence ao intervalo entre menos π sobre 2 e 0. Então, g' de A será igual a 1/2, como já tínhamos visto. E agora vamos resolver então a nossa equação propriamente dita. 2 cosseno de 2A mais seno de A igual a 1/2. E daqui, o que é que nós vamos poder fazer? Portanto, o cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A mais seno de A. Mas o cosseno ao quadrado de A também sabemos que é igual, pela fórmula fundamental da trigonometria, a 1 menos seno ao quadrado de A. E, portanto, fazendo essa substituição, o que vamos obter é que, no lugar de cosseno ao quadrado de A, temos 1 menos seno ao quadrado de A. Efetuando os cálculos, vamos ficar com o 2 seno ao quadrado de A, depois, multiplicando por 2, aplicando a propriedade distributiva, fica 2 menos 4 seno ao quadrado de A mais seno de A igual a 1/2. E obtemos esta equação, que, através do cálculo auxiliar e fazendo uma substituição conveniente de forma a facilitar os cálculos, aplicando a fórmula resolvente, vamos então ver que temos duas soluções, x igual a 3/4 ou x igual a menos 1/2. Mas, neste caso,
como temos entre menos π sobre 2 e 0 e o valor do seno só pode ser negativo, excluímos automaticamente a solução seno de A igual a 3/4. Então, desenvolvendo isto, o que vamos obter é que o seno de A é igual ao seno de menos π sobre 6 neste intervalo, é o único que dá aquele valor, e então o A é igual a menos π sobre 6 e A pertence ao intervalo entre menos π sobre 2 e 0. Passemos então agora para a resolução do exercício 7 do exame, o sétimo e último exercício. E o sétimo e último exercício é também um exercício que já saiu mais que uma vez, este tipo de raciocínio, este tipo de exercício em exames nacionais de 12º ano de Matemática A. Considere para um certo número real, A positivo, uma função f contínua de domínio menos A e A. Sabe-se que f de menos A é igual a f de A e f de A maior que f de 0. Portanto, a função dão-nos estes dois dados e mostra que a condição f de x igual a f de x mais A tem pelo menos uma solução. O mais fácil aqui será nós definirmos uma função g a partir desta condição que aqui está. E o que é que nós sabemos? Se f de x igual a f de x mais A é igual a 0, então o que acontece é que f de x menos f de x mais A é igual a 0. Definimos então a função g de x, que é igual a f de x menos f de x mais A. Ora, esta função de domínio menos A0 é contínua por ser a diferença entre funções contínuas. Então, g de menos A será igual a f de menos A menos f de menos A mais A. Vai dar então f de menos A menos f de 0, logicamente. Mas o f de menos A é o mesmo termo de f de A, portanto f de A menos f de 0. Como f de A é maior que f de 0, o que nós concluímos é que g de menos A é maior que 0. Depois, o que é que verificamos também? Verificamos que g de 0 é igual a f de 0 menos f de A. Ora, e a partir daqui o que é que a gente verifica? A gente verifica que f de 0 menos f de A terá de ser logicamente menor que 0, precisamente por esta mesma situação que já aqui temos em cima. Exatamente. Portanto, é o que aqui está escrito e, portanto, o que nós vamos obter é que o g de menos A vezes o g de 0 é menor que 0. Pelo que, através do corolário do teorema de Bolzano-Cauchy, existe um C pertencente ao intervalo entre menos A e 0, tal que E de C é igual a 0. Então, existe um C pertencente a este intervalo, tal que F de C é igual a F de C mais A. E, portanto, fica assim provado que esta condição que aqui temos tem pelo menos uma solução neste intervalo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Espero que tenha sido útil e vão continuando a seguir-nos, quer no Facebook, quer no nosso canal do Meu, quer no YouTube, quer na nossa página da web, pois nós vamos continuando a colocar materiais de apoio ao estudo da matemática. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção dispensada.